Olá, caros telespectadores da TV Aberta, a TV que está sempre alerta para ajudar você. Você tem problemas de relacionamento com pessoas da família? Ou no local do seu trabalho? Você costuma dizer que está ficando até doente de aguentar certas teimosias? Consideremos a natureza. Uma árvore jamais conseguirá mudar a sua posição após anos de existência. E se forçarmos o seu tronco, poderemos machucá-la ou até matá-la. O melhor é aceitarmos e valorizarmos o que ela tem de melhor, seus frutos ou suas flores, ou simplesmente a sua sombra, na esperança de que ela poderá sim reorientar o crescimento dos seus pequenos galhos para harmonizar seu ambiente. Você pode estabelecer uma comparação, verificando que vale a pena ter a paciência de esperar. E sua saúde com certeza vai melhorar. Iniciamos assim o programa Um Sentido para a Sua Vida da Federação Espírita do Estado de São Paulo. Eu sou Silvia Cristina Puglia e hoje teremos um programa com ampla abordagem sobre a relação entre saúde física e espiritual. Temos aqui em nossos estúdios o renomado médico Dr. Joel Beraldo, que discorrerá sobre esse assunto. No quadro que é o Espiritismo, tiraremos suas dúvidas sobre a mediunidade de psicografia que tornou Chico Xavier conhecido no mundo inteiro, divulgando a doutrina espírita. Será que Kardec também psicografou? Vamos esclarecer. No quadro de prestação de serviços da Fiesp, atenderemos seus pedidos para a explicação de como é realizado o tratamento espiritual para drogas, além de mostrar para vocês também um pouquinho do que foi a maravilhosa festa beneficente de rua típica francesa em homenagem a Allan Kardec, que aconteceu no último dia 20. Vamos iniciar o programa com a pintura mediúnica. Temos hoje em nossos estúdios a médium de pintura mediúnica, Cláudia Rosa de Arruda Ferreira. Cláudia Rosa, é um grande prazer estar aqui com você, que nós sabemos que você é uma médium bastante disciplinada, amorosa e está nessa casa há muitos anos. Cláudia, quantos anos você está aqui na casa? 45 anos. Há 45 anos, já pintando mediunicamente. Vim com orientação dos espíritos que pintam, que eu tinha prática, mas não tinha teórica. Ah, precisava estudar também a doutrina. As outras mediunidades também vieram espontaneamente e eu era católica. E então, quando veio a pintura, eles me pediram para que viesse fazer a parte teórica, que eu ia ficar com muitos trabalhos de divulgação da doutrina através da arte. Até então eu não entendia, porque eu tenho só o primário. Muita coisa eu não entendia. E veio a pintura e veio a psicografia também, com as orientações de que viesse para a federação. E o mesmo material, eles pediram que eu fosse numa casa de artesanato e lá me concentrasse. E eles iam me mostrando, eu falava esse, eu não sabia nem o nome. Olha. Então, aos poucos a então gente... Você não tem nenhum curso de artes plásticas? Nada. Eu me concentro, mudo a respiração, fico um tanto surda. Às vezes esfrio o lado direito, às vezes o esquerdo. E já foi pesquisado isso. E daí as mãos trabalham, independente do meu pensamento. Eu só penso em Jesus. Eles, quando eu pensar em Jesus, as mãos trabalham, né? Vão desenvolver no trabalho, independente da minha vontade. A vida da Cláudia Rosa é muito rica de experiências mediúnicas. Nós vamos trazê-la um dia para ela contar todas essas suas experiências. Você promete para a gente que virá? Prometo, então, nós sim. Agradecemos desde já, Cláudia. Vocês sabem que a Cláudia vai se preparar nesse instante com preces, o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, nós vamos deixá-la tranquila enquanto nós vamos agora para outras atividades do nosso programa. Quem merece este prêmio? Você vai escolher. Acesse www.tvaberta.tv.br. Acompanhe as obras das edições FESP. Se você ainda não possui essas obras em seu acervo,
Não perca tempo. Garanta já o seu livro com 70% de desconto na livraria da FESP, localizado na rua Maria Paula, 140, Bela Vista. Dr. Joel Beraldo, é um grande prazer estar com você aqui no nosso programa para essa entrevista sobre saúde e espiritualidade. É um prazer imenso estar com vocês mais uma vez na Federação. Muito obrigada. Dr. Joel Beraldo é médico formado pela Santa Casa de São Paulo e atende como clínico geral e homeopata. É espírita desde tenra idade, participando de mocidades espíritas e fazendo inúmeras palestras em centros espíritas. Trabalha atualmente no Núcleo Assistencial Espírita Paz e Amor em Jesus. Joel Beraldo participou de 2 congressos na Fiesp como conferencista. E este tema que hoje abordamos está no livro do congresso de 2011. Dr. Joel Beraldo, podemos começar? Podemos. Vamos lá. Então, a primeira pergunta. O que é saúde e o que é doença à luz da doutrina espírita? Saúde não é apenas a ausência de doenças, mas saúde significa o bem-estar físico, mental, psicológico e também psicossomático e espiritual e social. Então é uma forma mais abrangente de nós entendermos o que é saúde. Olha, muito bem. Existem enfermidades que têm origem no temperamento desajustado, nas emoções em desalinho ou em influências espirituais negativas? Exatamente. Quando que nós temos emoções negativas, nós temos pensamentos negativos, nós temos comportamentos que entram em desalinho, nós geramos doenças, principalmente as doenças psicossomáticas, que são aquelas doenças que são originadas na mente e se transferem para o nosso corpo, que é o soma. Por isso, psicossomático, da mente para o corpo. Então nós temos exemplos de várias doenças psicossomáticas, como a enxaqueca, uma gastrite, uma hipertensão arterial. Quer dizer que todas elas então começam no espírito. Principalmente as doenças psicossomáticas começam na nossa mente, nos nossos pensamentos, no desequilíbrio do estado emocional e se refletem no físico, causando os mais diversos desequilíbrios, distúrbios que acabam causando doenças crônicas, doenças até difíceis de serem tratadas. Muito bom. A ansiedade, o medo, o pessimismo, a ira, o ciúme e o ódio são responsáveis por doenças prejudicando a saúde física, emocional e mental? Exatamente. Essas emoções negativas, principalmente raiva, ira, ódio, mágoas, causam doenças graves em todos nós. E nós temos como exemplo uma doença que é o câncer, que pode ser causada pela mágoa, quando a mágoa é alimentada durante muito tempo. Nós interferimos no nosso sistema imunológico, a nossa imunidade cai e nós não temos mais como reconhecer as células cancerosas que são produzidas no corpo. Não temos como combatê-las, elas se desenvolvem e aí torna-se um câncer. Então nós temos uma hipertensão arterial, arritmias cardíacas, o indivíduo pode chegar a um infarto do miocárdio por seus desequilíbrios emocionais. Então, são muitas as doenças causadas. Quantas doenças, doutor? Principalmente doenças do dia a dia, do nosso atendimento normal. Nós presenciamos muitas pessoas que se desajustam e adoecem. E o tratamento torna-se mais difícil quando ela não se responsabiliza por si mesma, por suas emoções, por seus pensamentos e não corrige o seu estado emocional. Então ela resolve um sintoma físico através de um medicamento, mas ela mantém os mecanismos que geram novos desequilíbrios, novas doenças. Muito bom. Então, em que momento nós começamos a adoecer? Muitas vezes nós começamos a adoecer quando nós nos desequilibramos no nosso estado emocional.
Ficamos ansiosos, ficamos aflitos, preocupados demais com pequenas coisas e nós não percebemos que já estamos começando a gerar um distúrbio. Só 2 semanas, 3 semanas depois que nós encontramos o sintoma físico, uma gastrite, uma colite, ou então uma hipertensão, uma dor de cabeça, um desequilíbrio gerado por uma labirintite causada pelo nosso estresse, que vai se manifestar depois, mas já começou antes, já começou quando o ser espiritual entrou em desequilíbrio, porque desequilibrou o seu estado emocional. E nós, que vivemos em grandes cidades, nós temos maior facilidade de entrarmos nesses desequilíbrios. Muito bem, quer dizer que nós temos que cuidar da ansiedade também, não é? Sim. Como o princípio de tudo, praticamente. Estresse, né? Como o câncer é visto à luz do Espiritismo? O câncer pode ser originado em atitudes que nós tivemos nesta vida, ou pode ser um resgate de fatos que nós fizemos acontecer em vidas passadas. Nós verificamos uma criança que tem um câncer no cérebro. O que essa criança fez nesta vida para adquirir um câncer no cérebro? Muitas vezes é curada, outras vezes vai a óbito em precoce idade. Então nós, na doutrina espírita, temos o esclarecimento que doenças graves, como o câncer, têm origem em vidas passadas e torna-se um resgate, tanto para aquela criança como para a família que está recebendo essa criança em seu lar. É verdade. Então é uma doença degenerativa. Exatamente. Aí nós vamos chegar naquele ponto de que as pessoas têm muita dúvida sobre o castigo de Deus, não é? A gente não pode pensar em castigo de Deus, e sim um resgate para o nosso aprendizado, não é? Eu acho importante isso tudo que o senhor disse, porque, na verdade, a família muitas vezes se compromete de receber aquele parente que venha a ter essas doenças, e que nós vemos que muitas vezes, a maioria das vezes, quem sofre mais são os parentes, não é? Para cuidar do enfermo e tudo mais, não é? Então, a paciência que nós começamos a falar no começo do programa, a sugerir, aliás, então é importante sempre, não é? Exatamente. Deus é bondade, Deus é sabedoria e Deus nos dá a oportunidade do resgate. E nós, quando erramos, nós temos a oportunidade de reconhecer nossos erros e solicitar que numa próxima vida nós possamos reparar esses erros. E Deus, em sua infinita bondade e sabedoria, permite que nós tenhamos as doenças que poderemos suportar, e não mais do que nós podemos suportar. Claro. E quando aqui chegamos e adoecemos, nós ficamos blasfemando contra Deus. Achando que Deus é misericordioso, né, doutor Joel? Exatamente. Vocês estão vendo que doutor Joel Beraldo é um médico com profundos conhecimentos e é também espírita, o que nos dá muita satisfação de trazê-lo aqui para que você, que assiste o nosso programa Um Sentido para a Sua Vida, possa se esclarecer a respeito não só da saúde física, como também espiritual. Dr. Joel Beraldo, vamos fazer um intervalozinho e voltamos já já. Ok, até já. Quem merece este prêmio? Você vai escolher. Acesse www.tvaberta.tv.br. Certamente você já ouviu falar sobre os milagres e as predições de Jesus. Mas será que você as conhece segundo o Espiritismo? Neste livro, A Gênese, você poderá tirar suas dúvidas e saber muito mais sobre este assunto. O livro A Gênese é um dos livros da codificação de Allan Kardec e está com 70% de desconto nas nossas livrarias, aqui na Rua Maria Paula, número 140, na Bela Vista, São Paulo. Voltamos depois dessa pausa com o programa Um Sentido para a Sua Vida, da Federação Espírita do Estado de São Paulo.
Temos aqui nos nossos estudos o Dr. Joel Beraldo, que está respondendo perguntas sobre saúde física e espiritual. Dr. Joel Beraldo, qual o posicionamento da doutrina espírita nos casos de idosos, portadores de doenças crônicas, limitações físicas, alterações de memória e, por que não dizer, teimosinhos? Muito bem, nós vamos lembrar de um dos mandamentos, honrar o teu pai e tua mãe. E no Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos uma colocação importantíssima no capítulo 14, que tem esse título, honrar o pai e a mãe. E nós temos sim que ter uma gratidão em relação aos nossos pais, aqueles que nos cuidaram, que perderam horas de sono, que se preocuparam, aqueles que nos deram a oportunidade desta vida, desta encarnação. Por isso, os idosos merecem sempre o nosso respeito. E nós vemos com tristeza que muitos idosos são abandonados, muitos idosos são desprezados e alguns são tratados como um estorvo na família, aquele que só dá despesas. E a doutrina espírita nos esclarece que nós temos sim uma obrigação de cuidar desses idosos. Eles podem chegar numa idade avançada, num processo de doença, onde o cérebro já está reduzido por uma arteriosclerose ou qualquer outra doença degenerativa ou uma demência senil. E esses idosos, às vezes, nos dão trabalho. Por isso eles precisam de medicamentos, precisam de médicos especializados, precisam de orientação. Alguns se tornam teimosos e fazem birras. Então, às vezes, é difícil, porque o indivíduo que durante toda uma existência exerceu o seu poder, foi um indivíduo difícil em todas as relações, na idade avançada já perde o juízo crítico e se torna um grande problema. E mesmo filhas dedicadas que tentam cuidar de seus pais têm dificuldades. Muitas delas perdem noites e noites de sono porque esses idosos ficam acordados a madrugada toda, dando trabalho e dormem o dia todo. Exatamente. Então, nesses casos, há a necessidade de ajuda de profissionais, os cuidadores, que possam ajudar. Ou então, em casos extremos, em que o medicamento já não ajuda, não há como lidar com essas pessoas e causa-se um grande desgaste na família, esses idosos são levados às clínicas de repouso, que devem ser clínicas de repouso, onde há respeito, onde há dignidade, onde eles possam ser bem tratados, por enfermagem especializada, por médicos especializados. E assim a família vai ter uma forma de visitá-los, de estar dando carinho e amor, sem brigar, sem conflitos, sem haver todo esse desgaste. Porque muitas pessoas sentem-se culpadas de levar um indivíduo idoso para uma casa de repouso, mas existem situações extremas que é a melhor solução para todos. Então, fazendo um resumo, nós temos que ter respeito, dar a esses idosos dignidade e oferecer saúde, oferecer condições mínimas para que ele possa passar os últimos meses, os últimos dias de sua vida, recebendo ainda o carinho e o amor, que é uma obrigação de todos os filhos. De todos os filhos, né? Interessante, a doutrina espírita nos ensina assim, através de tudo que o senhor falou, que nós temos que aprender a administrar a nossa própria vida em relação aos idosos que nós temos em casa, não é verdade? Para tratá-los com carinho. Então, isso é uma questão, muitas vezes, de organização. E, principalmente, muito amor. Exato, o amor. Quem tem amor não descuida, acaba se organizando e acaba cuidando dos seus idosos com muito carinho, o carinho devido. Exatamente, o amor resolve tudo, está acima de tudo. Está acima de tudo. Nós temos que aprender, né, a exercitar esse amor. Como sentimentos e emoções negativas podem alterar a imunidade e facilitar a instalação de doenças infecciosas? Nós temos anticorpos que colaboram com nossa saúde 24 horas por dia, desde o momento que nós nascemos até o nosso desencarne. Esses anticorpos são
poderosos. Eles conseguem reconhecer bactérias, vírus, protozoários, tudo que houver de nocivo à nossa saúde, reconhecem e combatem. Há uma harmonia, há uma inteligência no sistema imunológico. E quem patrocina tudo é a nossa mente. Através da nossa mente ajustada, harmoniosa, nós temos como operar o sistema imunológico de uma forma inconsciente. Nós não temos um comando direto sobre isso, mas o nosso inconsciente comanda, é a mente que comanda. E uma vez que nós desequilibramos nossas emoções, nossos sentimentos, nós desestruturamos o estado imunológico. E assim, as doenças acontecem com maior frequência, principalmente as doenças infecciosas. As nossas defesas caem e nós adoecemos mais de gripes, resfriados, infecções bacterianas e até doenças muito graves que podem levar a uma situação de óbito. Quer dizer que nós temos que cuidar principalmente e em primeiro lugar da saúde espiritual. Exatamente. Para termos a saúde física. Isso. Muito bom. Como, quando e por que incluir espiritualidade no tratamento clínico ou psicológico? A espiritualidade deve fazer parte do atendimento, mesmo que nós possamos pensar em espiritualidade de uma forma geral. Sim. Nós não vamos pregar o espiritismo para o nosso paciente, que é de outra religião. Claro. Então, nós temos que respeitá-lo. Temos que respeitá-lo. Claro. Mas a espiritualidade como um conceito de que nós não somos apenas matéria, nós temos algo a mais, nós transcendemos a matéria. Essa noção deve ser passada a todos os pacientes, para que cada um possa cuidar mais de si mesmo, tomar consciência de si, para se transformar para melhor. Porque se nós ficarmos atentos apenas à doença, aos sintomas, aos exames, aos medicamentos, e não dermos uma orientação com conteúdos de espiritualidade, a pessoa sempre vai estar adoecendo. E se nós passarmos, como profissionais da saúde, essa noção da espiritualidade, estaremos colaborando para que ela possa pautar a sua vida com melhores emoções, melhores sentimentos e que ela possa cuidar mais de si mesma e assim gerar mais saúde e não precisar mais de nossos serviços. Muito bem, Dr. Joel Beraldo. Infelizmente, o nosso tempo acabou, mas nós contamos com a sua presença sempre aqui neste programa, elucidando os nossos companheiros que estão em casa, ávidos de saber mais sobre o espiritismo em relação à saúde. Mas, enquanto o Dr. Joel Beraldo não volta, vocês podem adquirir esse livro do Congresso Espírita FESP 2011, onde temos 40 conferencistas com textos das suas conferências resumidos aqui nesse livro. E Dr. Joel Beraldo é um desses conferencistas que está falando sobre saúde física e espiritual. Dr. Joel, muito obrigada. Nós que muito agradecemos. Obrigada. Esteja sempre conosco. Que Deus abençoe a todos. Obrigado. Quem merece este prêmio? Você vai escolher. Acesse www.tvaberta.tv.br. A Federação Espírita do Estado de São Paulo está de portas abertas de segunda a sábado, das 8 horas às 20 horas e 30 minutos. E também aos domingos, das 8 horas às 17 horas, para atendimento gratuito. Procure o Departamento de Orientação e Encaminhamento, DEPOI, localizado na Rua Maria Paula, número 140, Bela Vista. Iniciamos o quadro de prestação de serviços da Federação Espírita do Estado de São Paulo. Para isso, nós trouxemos a nossa companheira voluntária da assistência espiritual, Francisca Macedo. Olá, Francisca, tudo bem? Tudo ótimo. Prazer estar aqui. Ah, muito bom. Nós agradecemos pela sua gentileza de estar aqui presente, porque os nossos telespectadores fizeram muitas perguntas a respeito do trabalho assistencial
para drogas, uma vez que nós tivemos aqui, há 2 dias atrás, um quadro sobre drogas, não é? E nós dissemos que havia assistência espiritual. Os pais, as mães que não encontram os seus filhos, que estão sumidos ou que estejam presos, eles não sabem de que maneira começar esse tratamento, Francisca. Há possibilidade? Sim, existe a possibilidade. Essas pessoas podem estar vindo até a federação, fazer a assistência à distância e também podemos fazer à distância através de uma ficha que é própria para este tipo de assistência. Então, existe sim essa possibilidade e podemos garantir que o resultado é bastante satisfatório. Haja vista já termos casos em que a pessoa veio fazer assistência para um familiar que estava desaparecido e depois de algumas semanas, ela trouxe o familiar que reapareceu. E isso nos trouxe uma alegria muito grande. É verdade, né? Há muitos casos realmente, né, Francisca, de pais que fazem o tratamento e depois os filhos retornam. Nós sabemos que é uma ajuda do plano espiritual também para essas crianças ou esses jovens que estejam na rua, né? Para os adolescentes, principalmente. Exatamente. E, então, Francisca, como a doutrina espírita considera essa dependência química? A doutrina espírita considera a dependência química como uma patologia, ou seja, uma doença que necessita de cuidados médicos. Por isso, quando nós iniciamos a assistência com o indivíduo, deixamos bem claro que a assistência espiritual não dispensa o tratamento médico. É de suma importância esta conscientização. Um tratamento não substitui o outro. É importante caminhar paralelamente. Hoje, inclusive, nós teremos um depoimento de uma pessoa que já está entre nós trabalhando e que chegou dessa forma à federação e sem doença nenhuma, achando que não tinha doença nenhuma no físico e oportunamente já nós teremos este quadro. Então, qual seria a contribuição da assistência espiritual, Francisca, no tratamento da dependência química, já que ela é vista como uma doença? A assistência espiritual tem um papel fundamental e relevante, até podemos dizer, no tratamento ao dependente químico. Uma vez que a assistência espiritual, através das palestras, vai trazer esclarecimento a essa pessoa e também, através do passe, vai dar a contribuição para que haja o fortalecimento do campo mental desta pessoa, propiciando a ela que modifique os seus pensamentos, consequentemente os seus sentimentos, e que se sinta fortalecido para vencer o desafio ora vivenciado. Muito bom. Francisca, então, o tratamento espiritual traz a cura? Então, claro está na Gênese, codificada por Allan Kardec, que milagre não existe. Então, toda melhora, toda cura depende muito da mudança de comportamento do indivíduo, da criatura. Ou seja, há que se ter o empenho, a boa vontade de querer se modificar. Modificar pensamentos, modificar hábitos, modificar olhar em relação à vida. Isso tudo depende exclusivamente da pessoa. E não é no caso da dependência química que deva ser diferente. Certo. Então, o dependente químico também, ele tem que assimilar a proposta de renovar-se.
de buscar o autoconhecimento. E à medida que ele busca o autoconhecimento, aprende a se conhecer, aprende a se valorizar também, ele vai vendo que a vida lhe oferece inúmeras oportunidades para que ele se sinta amparado, para que ele se sinta ocupando o seu espaço em meio à sociedade, sem que busque atalhos em sua vida. E assim ele vai vencendo esse desafio e vai se melhorando a cada dia, evitando locais que ele antigamente visitava, buscando novos caminhos, novas saídas para a sua vida. Novas perspectivas de vida. Veja, Francisca, hoje em todos os nossos quadros nós acabamos falando em paciência, não é? Então, pelo que você nos explicou, o assistido, mesmo quando não presente, mesmo quando ele esteja sumido da sua família, da sua casa, os pais podem fazer o tratamento espiritual à distância. E aí, Francisca, é preciso muita paciência? É necessário, é um grande aprendizado. Estamos todos neste aprendizado de exercitar essa virtude tão considerada para o nosso crescimento, que é a paciência. Evidentemente, como nós já dissemos, o milagre não existe. Como não existe curas da noite para o dia. É de suma importância esse processo da espera, de saber esperar e contribuir com o tempo para que haja essa melhora, para que haja esse progresso. Então, é um exercício de paciência para os pais que buscam a assistência para os seus filhos, é um exercício de paciência para aquele que está presente também. Certo. Porque é dia após dia. Vivo um dia após o outro, né? Um dia de cada vez. E assim nós vamos contribuindo através da assistência espiritual para que essas pessoas vão se melhorando, se fortalecendo e vencendo as suas dificuldades. Muito obrigada, Francisca, pela sua participação. Você enriqueceu este quadro de conhecimentos, não é, sobre a doutrina e também sobre a assistência espiritual da Federação em relação às drogas. Se você, meu amigo, tiver alguma dúvida, telefone para 0 operadora 11 3115 5544 e diz que o ramal da assistência espiritual. Você será atendido, todos os nossos tratamentos espirituais são gratuitos. Você poderá vir, passa primeiro pelo Departamento de Orientação Espiritual e você poderá, naturalmente, começar a pensar em ter um pouquinho mais de saúde espiritual e física. Caros amigos, chegou o momento de esclarecermos suas dúvidas sobre o que é o Espiritismo. Para tanto, temos aqui em nossos estúdios a nossa querida colaboradora da casa, expositora, diretora do curso de psicografia, treinamento de psicografia da área de divulgação. É a Girlane Costa e Silva. Muito obrigada, Girlane, pela sua presença. Obrigada pelo convite. Girlane, nós temos muitas perguntas sobre psicografia, porque todos sabem, e ficou muito claro, que Chico Xavier psicografou mais de 200 livros, que tornou a doutrina espírita conhecida no mundo inteiro. E muitos querem ter esta mediunidade. E também muitas perguntas giram em torno de saber se Kardec psicografou a codificação. Não, Kardec foi o codificador. Ele, ao se interessar pelo tema, ele buscou, por ser um homem de ciência racional, organizar, orientar as questões. E por inspiração da equipe que estava interessada com que essa doutrina surgisse, não é? No século XVIII, o que acontece? Ele questionava os espíritos que traziam essas respostas através de médiuns psicógrafos.
Então, a psicografia é uma das formas de comunicação entre os espíritos e os encarnados, que somos nós, que vivemos neste plano físico. Ah, então Kardec recebia uma inspiração. Recebia inspiração para fazer as perguntas. Fazer as questões. Ele organizava, ele estudava, não era só inspiração. Ele se dedicava ao assunto, pesquisava, estudava e formulava as questões de uma maneira organizada, para que nós tivéssemos a doutrina como resultado desse estudo. Que é a terceira revelação divina, né? Já Jesus diz no sermão do cenáculo que mandaria o Consolador, que é a doutrina espírita. Muito bem. Então, o que vem a ser psicografia? Psicografia. Como eu disse antes, os espíritos se comunicam com os encarnados através de várias formas, e uma delas é a psicografia. As pessoas que têm essa mediunidade, porque médiuns todos somos, porque todos nos comunicamos com os espíritos. Recebemos informações, recebemos inspirações, recebemos orientações. Alguns têm essa forma mais apurada. Pode ser pela fala, que é a psicofonia, ou pode ser pela escrita, que é a psicografia, ou pelo desenho, que é a psicopictografia. Certo, a pintura mediúnica. A pintura mediúnica. Certo, muito bom. E como ela pode acontecer? De que forma ela pode acontecer? Ela pode acontecer através do médium de psicografia mecânica. Ele escreve inspirado, ele recebe isso de uma forma natural para ele, né? Não tem controle nenhum. Ele pode ser inspirado, ou ele pode também trazer essa psicografia através de evidências. Ele recebe a mensagem de várias formas. E, através da escrita, ele passa isso. Então, nós temos não só o Chico, que trouxe todo esse conhecimento através das suas obras, como atualmente Divaldo Pereira Franco, que também ilustra, traz muitas informações através de Joana de Andes, Manuel Filomeno de Miranda e tantos outros espíritos que usam deste recurso mediúnico para trazer informação, orientação e ensinamento aos homens. Isso é muito antigo, Silvia, porque já Moisés, no Velho Testamento, proibia a comunicação, a evocação dos espíritos. Porque naquele tempo os homens se apegavam muito às coisas materiais terrenas, aos interesses. E a humanidade sempre se comunicou com os espíritos. Os reis, os profetas, todos se comunicavam. É verdade, está certo. Mas qualquer pessoa, qualquer companheiro nosso que esteja nos vendo e gosta dessa mediunidade, você acha que ele pode psicografar? Todos somos médiuns. Isso é, toda pessoa é uma condição do encarnado. O ser humano tem essa condição. Mas nem todos têm essa habilidade como tarefa reencarnatória. Então é preciso ter essa habilidade ou para a fala ou para a escrita, e é preciso estudar, educar este canal, que às vezes pode vir de uma forma intempestiva. Nem só os espíritas são médiuns, qualquer um pode ser. Mas é que a doutrina espírita, ela utiliza a educação como meio de aprimorar essa relação entre os dois planos. Muito bem. Eu tenho uma pergunta aqui também de um telespectador que ele gostaria de saber por que em algumas ocasiões a letra da mensagem se modifica. Porque quando o médium é mecânico, ele tem o braço, assim, o braço tem um impulso, é tomado pelo espírito que utiliza e ele escreve. Às vezes de uma forma até ilegível. Certo. E às vezes com uma letra diferente. Agora, quando o médium ele recebe a mensagem por telepatia, ele tem assim, o espírito, como diz, dita a mensagem. Seria a inspiração ou a telepatia? A inspiração ou telepatia. O médium ele recebe a ideia e veste essa ideia com o seu próprio vocabulário. Normalmente, nesse caso, a letra é a letra do médium. E o vocabulário também o é. Ah, então quer dizer que, para essa dúvida,
do nosso telespectador, modifica-se a escrita quando é o espírito que está escrevendo. O espírito que está escrevendo. Através da mediunidade mecânica. Ah, certo. Chico Xavier escrevia até... em outra língua que ele não conhecia nessa encarnação e da forma espelhada. Espelhada também, né? Muito bem, Girlane. Olha, eu só tenho te agradecer, viu? Esperamos você mais vezes aqui no nosso quadro, que é o Espiritismo. Nós sabemos que você é uma estudiosa, você é uma expositora da casa há muitos anos, já foi diretora do ensino, já foi diretora da divulgação e atualmente está como diretora da psicografia literária da casa. Muito obrigada, Girlane. Obrigada pelo convite e nós estamos aqui para falar e estudarmos sobre doutrina espírita. Muito bem, Girlane, obrigada. E se você tiver alguma dúvida, escreva para nós, nosso e-mail silviapuglia@fiesp.org.br. Não podíamos deixar de agradecer a vocês que compareceram na Rua Maria Paula, na grande festa em homenagem a Allan Kardec, uma festa típica francesa, onde houve muita alegria, muito entretenimento, shows com artistas famosos. E assim nós estamos agradecendo do fundo do coração toda a sua contribuição por estar aqui nesta festa, Nona Festa Kardec. A gente está trabalhando com os médiuns que já pintam na casa, já colaboram, né, com o seu trabalho mediúnico fazendo as pinturas. E nesse momento eles estão fazendo um trabalho na pintura dos livros, para que também as pessoas que compram os livros possam aproveitar e levar uma lembrança, né, uma lembrança rápida, mas que certamente vai ficar no coração de todo mundo. A festa está muito bonita. Nós atendemos a todas as necessidades das pessoas que nos procuram. Eu gostaria que quem estivesse me vendo, me ouvindo neste instante, procurasse conhecer a Federação nos seus mais diversos atendimentos, desde a assistência espiritual até as escolas, o conhecimento de nós próprios para podermos ajudar o nosso semelhante e também participarem da nossa festa. Esta é a Nona Festa de Kardec. Nós damos no total de atendimentos ao ano 8.600.000 atendimentos em 2012. Acreditamos que esse ano tenha aumentado. Temos um trabalho de assistência espiritual, onde através do Evangelho de Jesus
nós tentamos dar um sentido para a sua vida. Olá, estamos aqui com Adélio Marques, aluno do 2º ano básico da área de ensino da Federação Espírita de São Paulo e é também trabalhador da casa. Olá, como vai, Adélio? Tudo bem? Tudo bom, tudo prazer bem. Prazer vê-lo aqui, Adélio. Obrigado. O Adélio veio para dar um depoimento sobre o atendimento da nossa assistência espiritual. Como estamos falando hoje, o programa inteiro sobre saúde física e espiritual, nós gostaríamos que ele desse o depoimento de como ele chegou à federação. Tudo bem, Adélio? Bom, eu cheguei à federação, eu já frequentava, mas o que me trouxe, de fato, foi em 2009 que várias coisas se aconteceram na minha vida. Teve o desencarne da minha mãe, alguns meses depois uma separação do meu casamento e algumas semanas depois a empresa que eu trabalhava, ela fechou as portas e ela demitiu todo mundo. E nesse dia eu estava fiquei bastante chateado, né? Porque eu falei, poxa, tantas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Aí, como eu estava próximo da federação, eu falei, vou na federação ouvir uma palestra, tomar um passe para elevar um pouco a minha autoestima, né? E aí eu fui no DEPOI, que é o Departamento de Orientação, né, que encaminha para os tratamentos, e a pessoa que me atendeu, né, me encaminhou para fazer um tratamento e tal. E no final ela falou para mim, poxa, já que tá tantas coisas acontecendo assim na sua vida, seria bom, de repente, você cuidar de você também e da sua saúde, né, ir ao médico, fazer um check-up, né. Eu falei, tá bom, mas eu não dei muita atenção, né. Algumas semanas depois, aconteceram umas coisas comigo, que eu acabei indo no médico, e aí foi constatado que eu estava com uma doença tal, né. E aí eu voltei e comecei a fazer o tratamento médico. Doença grave? Grave, eu estava com câncer no intestino, né. E aí eu fiquei desesperado tal, porque quando se fala que está com essa doença, todo mundo acha que é o fim, né. E aí eu voltei novamente no atendimento, né? E aí eu falei que eu estava com essa doença, né? E a pessoa ela me encaminhou para um tratamento específico, onde eu continuo até hoje fazendo acompanhamento, junto com o tratamento médico, acompanhamento, né? E assim, eu achei interessante porque assim, até então eu não sentia nada. Eu estava normal. E a pessoa naquele dia, ela falou para mim que eu deveria cuidar da minha saúde, né? E algumas semanas depois aconteceu esses sintomas que eu senti que me levou ao médico, né? E graças a Deus, assim, eu tive eu acho que sorte, eu diria sorte e a mão de Deus, né? Porque durante todo o meu tratamento, que eu fiz quimioterapia e radioterapia, eu continuei fazendo os tratamentos aqui e me auxiliou muito, tanto que colegas meus que faziam o mesmo tipo de tratamento, eu sentia que eu não passei por fases que nem eles passaram, assim, eu fui mais auxiliado, ajudado, né? Sim. E isso me fez realmente entrar mais na doutrina, acreditar, tanto que hoje eu estudo, né? Porque até então eu vinha mais para tomar passes, assistir palestras. Você resolveu aprender mais, conhecer o que é o espiritismo. E aí eu continuei, né? Estou na casa até hoje, quer dizer... O médico, o que disse para você a respeito do seu exame, pela primeira vez que ele viu e depois? Os médicos eles ficaram surpresos, assim, e eles mesmos ficaram surpresos com a minha recuperação. Tanto que um deles chegou para mim um dia e ele falou, pô, eu pensei que você fosse uma pessoa que não ia quase nem sentir sintoma, né? Porque
nesse meio dessa doença, as pessoas elas sentem muito efeito colateral, assim, das drogas que você toma, da quimioterapia. E eu, assim, eu passei, segundo eles, muito bem. E eles ficaram surpresos, tanto que um dia eu estava num dos médicos, na consulta, eu estava lá conversando com ele, ele estava vendo os meus exames e falou, poxa, está excelente, está melhor que a gente imaginava, né? E aí eu olhei assim na mesa dele, tinha um livro lá, o Livro dos Espíritos. E eu perguntei para ele, eu falei, doutor Diego, o senhor é espírita, né? Ele falou, eu sou. Aí eu falei que, inclusive, que eu estudava na federação, né? E ele falou que conhecia a casa, que ele já frequentou muito aqui, hoje ele não frequenta mais devido ao tempo, né? E ele me deu a maior força, ele falou, olha, é ótimo. Ele falou, ó, continua, não desista do tratamento lá e muito menos aqui, né? Ele falou, porque um complementa o outro. Que então, é a orientação realmente da federação, que é dado que o tratamento espiritual não dispensa o tratamento médico. Afinal de contas, Deus, que é tão misericordioso, permitiu que a ciência descobrisse a tecnologia avançasse tanto, nós não poderíamos deixar de lado essa tecnologia, né? Então, nós temos que utilizar tanto o tratamento espiritual como o físico. Adélio, muito obrigada pela sua presença, viu? Obrigada mesmo, felicidades para você. Obrigado. E assim, nós tivemos esse depoimento maravilhoso, mostrando como a Federação tenta sempre ajudar você para que você dê um sentido para a sua vida. Vocês tiveram a oportunidade de ver essa pintura mediúnica sendo realizada durante todo o nosso programa. Agora, quase ao final, vocês podem apreciar esse lindo quadro mediúnico que foi pintado com as mãos. Cláudia, você poderia nos dizer com quais espíritos você pintou este quadro? O fundo é sempre o Aleijadinho. Haja visto que eu trabalho também com os ancenianos, e ele que dirige lá os trabalhos. As flores são o pintor Rafael. O vaso, o acabamento, nos últimos coisas que eles fazem, são chineses e japoneses. O vaso os japoneses e o aprimoramento são chineses. Os chineses viveram na época do Aleijadinho, em Ouro Preto. Muito bom, quer dizer que é uma equipe de espíritos tentando divulgar a vida além da vida. Isso. E além deles ainda tem os índios também, a Tupi-Guarani, que também trabalham, né? Não nesse, mas em outros quadros também eles trabalham. Muito bem. Muito obrigada, então, Cláudia. Esteja mais vezes conosco aqui, que foi uma grande alegria. E também a vibração no ambiente ficou maravilhosa durante toda a nossa gravação. Muito obrigada, Cláudia. E eu queria dizer para vocês que todos esses quadros mediúnicos que estão sendo aqui pintados estão em exposição no saguão da sede Maria Paula, sede central, a Rua Maria Paula, número 140. E todos os nossos livros, juntamente com os quadros, estão com 30% de desconto. Você poderá vir nos conhecer, tomar um cafezinho e adquirir esses quadros maravilhosos. E assim encerramos o programa de hoje e também as homenagens a Allan Kardec do mês de outubro. Para tanto, vamos ler uma psicografia de Chico Xavier homenageando Kardec. A psicografia está no livro Coletânea do Além e chama-se Missionário. Pés sangrando no trilho solitário, dilacerado exânime proscrito, ave do sonho em montes de granito, assim passa no mundo o missionário, incompreendido e estranho visionário, contendo a custo o peito exausto e aflito, vai carregando as glórias do infinito entre as chagas e as sombras do Calvário. Longas jornadas, ásperos caminhos, no campo de grilhões, trevas e espinhos, onde semeia o trigo da verdade. Virão, porém, os dias da colheita e os celeiros da luz para a perfeita no divino país da eternidade.
Assim encerramos o programa de hoje e esperamos vocês todos na próxima sexta-feira, neste mesmo canal, na TV aberta, com o programa Um Sentido para a Sua Vida, da Federação Espírita do Estado de São Paulo. E não esqueçam, das 12 às 13 horas, na próxima sexta-feira. Obrigada.